Olá, boa tarde. Homem armado invade posto de saúde e ameaça vigilantes e funcionários. Os casos de polícia, comunidade, emprego. Tudo isso e muito mais agora. O TN está no ar e você vai ver. Pânico no coletivo. 30 passageiros viveram momentos de medo depois de uma batida hoje cedo. Morte na rodovia. A mulher perdeu o controle do carro e bateu em um caminhão. E a violência não para. Depois de uma ultrapassagem proibida, o caminhoneiro bateu de frente em outro veículo. Morreu na hora. Alerta! Ele perdeu os documentos e acabou preso por engano. O nome foi usado por um criminoso. A ideia é boa, pena que nem todos se beneficiam. O boletim escolar foi informatizado, mas alguns pais não conseguem ter acesso às notas dos filhos. Na cozinha nada se perde, tudo se transforma. A amiga do TN preparou uma torta que parece lasanha. Usou pão dormido e carne moída. O resultado é surpreendente. Continue com a gente, o Tribuna Notícias, primeira edição, começa agora. Portuário bate de frente em ônibus na Serra. Ele teve lesões graves no corpo. 30 passageiros seguiam no coletivo e entraram em pânico. O Fiat Uno, guiado pelo portuário Paulo Nalesso, de 56 anos, ficou completamente destruído. E não é para menos. O carro bateu de frente neste ônibus do Transcol. O portuário vinha de Porto Céu, onde trabalha como conferente de carga. Ainda não se sabe qual o motivo que levou a este acidente, mas o que a gente pode reparar aqui no local é que não há qualquer marca de freada no asfalto. Ou seja, o motorista foi direto para o ônibus e talvez nem tenha percebido o que iria acontecer, o que reforça a hipótese de que ele pode ter dormido ao volante ou ter passado mal. O motorista do Transcol disse que pouco pôde fazer. Ele estava parando neste ponto. Houve pânico dentro do ônibus. Gritaram muito para abrir a porta só, eu abri. Estava fazendo a parada final já aqui no ponto já. E o que o senhor viu? O que aconteceu? Só vi ele vindo contramão e não teve jeito de eu evitar a batida, não. Pensei que tivesse morto, de sangue, né, assim, que saiu. Foi terrível. O acidente aconteceu na rodovia que liga Jacaraípe à Costa Dourada. O estivador ficou preso às ferragens. Teve lesões graves no corpo e fratura nas pernas. Foi levado consciente para o Hospital Dório Silva. Um companheiro de trabalho parou para ajudar e disse que Nalesso havia saído do serviço depois de ter trabalhado durante toda a noite. Ele está trabalhando e aí veio direto para casa. Deve ter acontecido, deve ter dormido, passado mal. Nenhum passageiro do ônibus se feriu. E o portuário Wesley Rodrigues continua internado no Hospital Dório Silva. O estado de saúde dele é estável. Na rodovia do Contorno, uma mulher perdeu o controle do carro e bateu num caminhão que seguia no sentido contrário. Ela morreu na hora. A todo momento, parentes e amigos chegavam e pareciam não acreditar no que viam. O acidente aconteceu na rodovia do Contorno, próximo à entrada do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O carro de passeio seguia sentido Serra Cariacica e só parou após colidir com um caminhão que seguia no sentido contrário. A mulher que dirigia o carro, uma administradora, estava sem cinto de segurança e morreu no local do acidente. A motorista do carro de passeio é Valdenice Sampaio Moreira, de 40 anos. A mulher havia acabado de deixar o trabalho, uma empresa de logística que fica aqui mesmo no Contorno. O carro de Valdenice colidiu com este caminhão. O motorista, de 32 anos, ainda tentou frear o veículo, mas não conseguiu evitar a batida. Ele preferiu não se identificar. Ela vinha em linha reta, deu uma rabiada, pulou o canteiro e veio em cima. Quando ela chegou a pular o canteiro, eu dei uma segurada, foi a conta de ela não me pegar na minha lateral e eu peguei no meio dela. E o acidente no Contorno causou a revolta de muitos moradores de Nova Rosa da Penha. Aqui a gente precisa de um sinal, não importa se é sinal, se é passarela, se é quebra-mola. Eu tava vindo de lá pra cá também, eu fui fechada. Aqui assim também, mais ou menos aqui assim, por um caminhão também. E aqui é constante, você vê acidente aqui direto, você tem que ter atenção redobrada pra quem tá vindo, pra quem tá indo, porque senão é a gente mesmo que tá aqui também, entendeu? A assessoria do DENIT diz que no trecho existe sinalização. O que acontece é que com as obras de revitalização da rodovia, algumas faixas estão sendo repintadas.
Nesses trechos, tem a sinalização pedindo a atenção dos motoristas. De acordo com o DENIT, está prevista a instalação de um equipamento eletrônico de velocidade devido ao alto índice de acidentes. E mais uma morte como resultado da imprudência. Um caminhoneiro fez uma ultrapassagem proibida e bateu de frente em outro caminhão. A batida aconteceu em Guarapari. O acidente envolvendo 2 caminhões resultou na morte de Solanite Barreto, de 43 anos. A mulher estava no carona do caminhão baú, que era dirigido pelo marido, Antônio Barreto, de 55 anos. O caminhão baú seguia de Cachoeiro de Itapemirim, sentido Guarapari. Nesse trecho da pista, após fazer uma ultrapassagem, ele se deparou com um caminhão carregado de cimento. Os 2 motoristas tentaram evitar a colisão, mas jogaram os veículos para o mesmo lugar. O caminhão baú, que se deslocava no sentido Cachoeiro, Itapemirim, Vitória, realizou uma ultrapassagem em local proibido, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um caminhão que seguia no sentido contrário, carregado de argamassa. Constantemente, Polícia Rodoviária tem coibido com a fiscalização, com as autuações, mas infelizmente a imprudência dos motoristas ainda permanece a mesma. Os veículos se chocaram no acostamento da pista, sentido Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do caminhão carregado de argamassa, identificado como Fabiano, de 22 anos, foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital em Guarapari. Seu Antônio, que causou o acidente, fez o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. Ele disse não se lembrar de como aconteceu o acidente. Eu não lembro mais de nada. Os sacos de argamassa ficaram espalhados no local do acidente. Parte da mercadoria foi saqueada. Levaram toda a mercadoria e no local, por exemplo, não tem nada, só ficou o resto avariado e 5% no máximo aí da mercadoria que tinha em cima do caminhão, que está aqui no chão, jogada. Deveria ser um auxílio para os pais poder acessar o boletim dos estudantes pela internet. Mas a Mônica, amiga do TN que mora em Vila Velha, diz que não consegue acompanhar o desempenho do filho. As notas não estão no sistema. A era digital está sendo inserida a todo vapor nas escolas do estado. Tudo está tão moderno que até os boletins dos alunos passaram a ser disponibilizados pela internet. Mas o que era para facilitar, atrapalha. Mônica mora em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. A operadora de telemarketing acompanha de perto os estudos dos filhos, mas na hora de conferir as notas deles na internet... Impossível, não funciona. É uma ferramenta que ia ajudar muito a gente, mas não funciona. Tem desde final de 2009 que eu não tenho acesso. O acesso é feito pelo site da SEDU. No link é digitada a matrícula e a data de nascimento do aluno. A página chega a abrir, mas com erro, os dados não aparecem. Dá erro, não consigo ter acesso, já desbloqueei tudo que tinha para desbloquear e não consigo. Não abre. Mônica já ligou várias vezes para a escola e foi informada de que deve continuar tentando. Nenhuma alternativa foi passada para ela. Enquanto isso, ela fica sem saber o desempenho dos filhos no colégio. Eu acho que deveria voltar, não é nem uma volta ao passado, mas ao acesso dos pais, que deveria voltar o boletim impresso. Porque a gente ainda tem como tentar acessar a internet, mas muitos pais, com certeza, principalmente aqui na minha comunidade, eu sei, muita gente que não tem nem acesso. Jordan, o mais novo, diz que a mãe não precisa se preocupar. Porque eu faço dever em casa e nunca falto. Fomos até a SEDU tentar desvendar o mistério. Por que as notas dos alunos não estão aparecendo no boletim eletrônico? O gerente de tecnologia explicou que houve um problema no cadastramento das notas da escola onde os filhos de Mônica estudam. Nós já temos hoje em torno de 60 mil consultas mês. No caso específico dessa escola, nós observamos que a escola não cumpriu um procedimento operacional que nós já fizemos uma orientação. Até segunda-feira, esse boletim deverá estar disponibilizado, porque hoje é a data final para as escolas entrarem as notas.
Em casos como esse ou naqueles em que a pessoa não tem acesso à internet, a escola deve entregar o boletim impresso. Inclusive, para 2012, nós estamos ampliando e criando mais um serviço que nós estamos chamando de boletim falado, que é o acesso do rendimento do aluno através de um telefone. Você viu aí que essa reportagem foi sugestão da Mônica, que mandou um e-mail para a nossa produção. Você também pode fazer o mesmo. Anote: tv.tribuna@redetribuna.com.br ou ligue 3331 9050. No Facebook é só procurar Tribuna Notícias. Emprego no Sans Clube. São vagas para operador de caixa e fiscal de prevenção de perdas. Ligue 21 25 6233. 21 25 6233. Daqui a pouco, alguns são verdadeiras sucatas, outros nem tanto, mas todos causam transtorno. Estamos falando de carros abandonados em ruas da Grande Vitória. Alerta! Ele perdeu os documentos e acabou preso por engano. O nome foi usado por um criminoso. Calçada ou armadilha? Tem morador que já quebrou o pé 2 vezes ao passar na via. Emprego? Há vagas para caixa, porteiro, ajudante de cozinha, estoquista e profissional de telemarketing. E veja ainda, não sabe o que fazer com o pão dormido? Espere até conferir a dica do chefe. Uma amiga do TN preparou uma torta irresistível. Nós voltamos rapidinho, agora 12:11. Primeiro, ele perdeu os documentos. Depois, acabou preso por engano. O nome dele teria sido usado por um criminoso que tinha um mandado em aberto. A família tenta resolver o caso na justiça. A mãe de 67 anos está sofrendo com a prisão por engano do filho. Magoada, estou arrasada, que se ele merecesse tudo bem, né? Mas infelizmente não pode fazer nada, né? Só a justiça de Deus, né? Fábio de Paula Ribeiro, de 30 anos, está detido no centro de triagem de Viana. Ele é dono do próprio negócio, trabalha como chaveiro. Nunca respondeu por nenhum crime, os familiares defendem. Eles estão aflitos após uma série de equívocos mal resolvidos. Há cerca de 8 anos, Fábio perdeu todos os documentos pessoais, carteira de identidade, de motorista, CPF, título de eleitor. Na época, fez um boletim de ocorrência na delegacia de Cobilândia, aqui em Vila Velha. Mas agora, a família suspeita que o ex-cunhado foi quem furtou toda a documentação. A polícia não se deu conta da falsidade ideológica, porque no último dia 5 de setembro, prendeu Fábio ao ser parado em uma blitz, porque tinha um mandado de prisão em aberto. Levaram ele para o DPJ de Vila Velha, o delegado ia entrar no sistema para ver essa situação aí dessas 2 pessoas presas com o mesmo nome. Só que, não sei qual o problema, o sistema saiu fora do ar. Como estavam as 2 pessoas presas com o mesmo nome, não dava para ver quem era quem, e o rapaz acabou indo para o centro de triagem lá em Viana e se encontra lá até hoje. A vizinhança de Cobilândia, os amigos também, estão solidários neste momento complicado. O que deixa mais indignado é assim, a injustiça que está acontecendo, né? Eu conheço o Fábio, no caso, há mais de 10 anos, então sei toda a trajetória dele, sei que ele é uma pessoa, no caso, de bem, e a gente fica querendo pedindo, no caso, às autoridades providências, né, para estar resolvendo. A família já recorreu a um advogado. Já se passaram quase 20 dias que Fábio está preso. E a saudade, a revolta também só aumentam. A gente espera que resolva o mais rápido possível, porque a família e os amigos, a comunidade está sofrendo muito com essa situação. Eu sinto muito, muito, muito mesmo, muito por ele estar lá mesmo. Bom, a Polícia Civil disse que fez os procedimentos corretos e encaminhou o inquérito à Justiça. O juiz Carlos Eduardo Lemos informou que não foi feita qualquer denúncia de roubo de documentos na época e já pediu uma acariação entre Fábio e o ex-cunhado para que a versão dos dois seja confrontada. A Hilda já quebrou o pé 2 vezes passando pela mesma calçada. Dona Márcia, Dona Laci, Dona Odete também já se machucaram. Onde fica esse lugar cheio de armadilhas? Na Praia do Suá, em Vitória.
A calçada do medo fica na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, em Vitória. Não há um trecho sem buraco. Por isso ela é tão temida, principalmente pela terceira idade. Dona Hilda, 61 anos, cozinheira de um restaurante local, quebrou o pé 2 vezes. Agora tem medo de andar por aqui? Continuo, eu ando procurando dinheiro no chão. Quem olha assim, está procurando dinheiro? Não, procurando buraco para não pisar. Dona Laci, 84 anos, também já foi vítima dos buracos da calçada. Eu machuquei a mão, né? Porque eu apoiei o corpo na mão. Então até hoje eu não estou podendo pegar direito, não. A dona Odete, de 78, quebrou o dedo do pé quando tentou sair da calçada para ir para a rua. Além dos buracos, ela precisou desviar dos carros. Meu pé dói até hoje, ninguém nunca se interessou de perguntar a mim se eu estava com o pé quebrado, nem me levantaram do asfalto. Se viesse o carro ali naquela curva, me matava. E a lista de vítimas vai crescendo na mesma velocidade que aumentam os buracos. Considerado local destinado exclusivamente ao pedestre, a calçada já não é mais segura neste local. Ao usar o caminho, o medo toma conta de quem tem ossos mais frágeis. Para a dona Márcia, ao invés de ajudar, a calçada tornou a vida dela mais tensa. Eu já levei uma queda, que eu fiquei com esse joelho esquerdo dormente há 2 meses. Você tem que andar, como se diz o outro, catando moeda no chão. Porque se você andar de cabeça erguida, você cai. A Prefeitura disse que já notificou alguns moradores para que façam a calçada cidadã. Um técnico vai ao local novamente. Para denunciar, ligue 3382-6345. 3382-6345. Emprego em pizzaria são chances para caixa, porteiro, ajudante de cozinha, estoquista e profissional de telemarketing. Mande o seu currículo para contato@disquepizzapaulista.com.br. Fim de semana chegando e o esporte promete, não é isso, Júlio? É isso aí, Ingrid. Olá para vocês aí de casa também. Ingrid que tá sozinha hoje, né? O George tá onde? Tá viajando? George tá viajando, Rock in Rio. Tô sabendo que o seu parceiro número 1 tá para voltar aí, Torino né? tá para confirmar aí a volta dele para segunda-feira. A gente tá aqui na expectativa, os fãs também do Torino, a gente tá esperando. Bacana. Vamos falar de Tribuna Esporte. Nessa sexta-feira a gente mostra que é possível praticar esporte e contribuir para o bem-estar do planeta. É o Moving Planet. O evento acontece nesse fim de semana em Vitória, outras 18 capitais do país e mais de outros 170 países. São 1.800 atividades que envolvem ciclismo, caminhada e stand-up paddle. Tudo a favor da sustentabilidade. E ainda notícias da Desportiva, tem capixaba convocado para a seleção brasileira e gols pelo Brasil. A gente vê daqui a pouquinho, então, Ingrid, logo depois do Tribuna Notícias. É imperdível hoje, Com né, certeza, Júlio? como sempre, né? Como sempre, então tá bom. A seguir, homem armado invade posto de saúde e ameaça vigilantes e funcionários. Emprego, o TN traz vagas para fiscal de loja, repositor, gerente e promotor de vendas. E ainda, na cozinha, nada se perde, tudo se transforma. A amiga do TN preparou uma torta que parece lasanha. Usou pão dormido e carne moída. O resultado é surpreendente. Um jovem armado invadiu um posto de saúde e ameaçou funcionários na Serra. Ele queria prioridade no atendimento. O posto de saúde de Novo Horizonte fechou em plena manhã. O fato nada comum aconteceu depois que funcionários foram ameaçados por um jovem armado. A confusão teria acontecido por volta das 9 horas da manhã, quando um morador aqui de Novo Horizonte, um jovem de aproximadamente 17 anos, entrou no posto de saúde e bateu na porta de um consultório médico, tentando agilizar o atendimento para uma parente dele. Ele foi advertido pela vigilante do local, não gostou de ter sido chamado a atenção e foi embora. Voltou minutos depois, segundo testemunhas que nós ouvimos aqui no local, armado. Fez novas ameaças à vigilante e aos funcionários, mas conseguiu fugir antes que a polícia chegasse. Ele chegou alterado, né? Ele chegou alterado, não esperou ninguém conversar e já foi ameaçando as pessoas. Deu um soco no portão, então ela chamou a atenção. Foi aí que ele ficou agressivo. Só ouvi ele falando que ia buscar uma arma e saiu. Eu também não vi mais nada, não. É por orientação da coordenadora, orientou essa firma de segurança para que afastar essa menina que teve o desentendimento para outra unidade e vão reabrir normalmente. A polícia vai manter um policiamento temporário.
Novas vagas de emprego são chances para fiscal de loja, repositor, gerente, vendedor e promotor de vendas. Ligue 3315-4818, 3315-4818. Previsão do tempo. A primavera começou hoje e a sexta-feira segue com sol forte e calor em todo o estado. Lua minguante. Veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, mínima de 21 graus em Vitória, máxima de 28 em Guarapari. No norte, mínima de 20 em Aracruz, máxima de 32 em Ecoporanga. No sul, mínima de 21 graus em Marataízes, máxima de 31 em Alegre. Na região serrana, mínima de 19 graus em Santa Teresa, máxima de 29 em Marechal Floriano. Maré alta neste momento, 1,40 m e baixa 6,28, 40 centímetros. Carros abandonados na rua, um problema que incomoda não só pela ocupação das vagas, mas também porque alguns se tornam local de foco de dengue e até o uso de drogas. Vagas privativas em um bairro nobre da cidade. Luxo? Não, desrespeito mesmo. O Maréia e o Monza estão abandonados na Constante Sodré, na Praia do Canto, desde janeiro. E não são os únicos. Na mesma rua, quase ao lado, o Claros também engrossa a lista. Cenas cada vez mais comuns na capital. Nós estamos verificando muito isso. Tem muitos veículos que não têm nenhum tipo de condição de rodagem, virou carcaça, virou lixo, mas em alguns casos as pessoas estão abandonando veículos que têm condição de rodagem, como é o caso desses veículos aqui abandonados. Mas a intenção da prefeitura é limpar essas vagas. Já está valendo um decreto que regulamenta a questão dos carros abandonados, tanto os que ainda andam, quanto as carcaças, que já não saem do lugar. Existem duas diferenças. Aquele carro que está abandonado em via pública, mas que tem condição de circular. Esses carros, o prazo é 15 dias. Se num período superior a 15 dias esse carro estiver abandonado em via pública, ele será identificado. Uma vez identificado, será notificado e após notificado ele terá 48 horas para retirar o veículo da via pública. Em não retirando, ele terá esse carro recolhido ao pátio. E após recolhido o carro ao pátio, ele, se não reclamado no período de 90 dias, ele poderá ir a leilão público, a leilão. Bom para mudar a cara da cidade e, principalmente, atender a um pedido antigo da população. Para a prefeitura, recolher esses carros é também uma questão de saúde e de segurança. E esses carros acabam sendo focos de dengue. Outra questão é a questão de segurança mesmo. Alguns veículos estão sendo ou são utilizados para esconderem droga ou eles são utilizados para utilização de droga. Bom, no caso dos carros sem condição de uso, o dono tem prazo menor para retirar. São 5 dias. Você sabe que o Jornal A Tribuna está sempre surpreendendo. Agora o presente é para as crianças. Amanhã o jornal publica um pôster para ser colorido. Os 20 desenhos mais bonitos vão ganhar kits de chocolates Garoto. As crianças entre 5 e 14 anos devem pintar e colar os 10 selos, que também serão publicados de amanhã ao próximo dia 3 de outubro. E depois é só entregar o desenho na Rede Tribuna. Pinte bem bonito e boa sorte! Nós voltamos rapidinho com novas ofertas de emprego. Você não pode perder as últimas oportunidades de hoje. Quadrilha é presa com R$21 mil em notas falsas. E a dica do chefe também está imperdível. Você vai ver o que é possível fazer com aquele pão esquecido no cesto. Ele se transforma numa torta de sabor surpreendente. Agora 12h29. Quadrilha é presa com R$21 mil em notas falsas. Uma das 4 pessoas detidas fingiu que estava grávida, foi ao banheiro e jogou as notas no vaso sanitário. O caso aconteceu em Venda Nova do Imigrante. A polícia foi alertada por funcionários de um posto de gasolina, onde a quadrilha tentou pagar com o dinheiro falso. As vagas de emprego do TN terminam com chances para costureiras e vendedoras. Mande o seu currículo para joel@conic.com.br. Eu aposto que vira e mexe você tem um pãozinho dormido em casa, né? Que tal transformar a sobra numa receita deliciosa? Na dica do chefe de hoje, um bolo de carne
Nossa chefe de hoje você já conhece, lembra? A publicitária cheia de ideias da torta de arroz com as sobras. Um sucesso aqui no Tribuna Notícias. Então, a Lu Moulin agora vai aproveitar o pão de sal dormido para mais uma torta ou simplesmente um delicioso bolo de carne. Tá aí, mais um avental de brinde para revezar com o outro. Pois é, gente, olha só, quem aí de casa nunca teve aquele pãozinho dormido, deixou pra lá, acabou dando mofo, jogou fora, um desperdício, né? A gente pode reutilizar para várias outras coisas. Como é que você teve essa ideia de fazer um bolo de carne com pão dormido? Na verdade, essa receita é da minha mãe. Na minha casa são muitos filhos, somos em 4 irmãos, então era muito pão e às vezes sobrava muito pão. Aí da onde que a minha mãe tirou essa ideia, eu não sei. Mas a receita é dela, ela reaproveitava sempre o pão fazendo essa torta com carne moída, uma delícia. Confira os ingredientes necessários: 2 pães velhos, 300 gramas de carne moída, 1 copo de leite quente, o grande, de 300 ml, 100 gramas de queijo fatiado, mais 100 gramas de presunto e tempero a gosto. Pode ser creme de cebola em pó ou a própria cebola. Primeiro misture esse tempero na carne crua. Não será necessário refogar, não. Depois, ferva o leite. Tem que ser bem quente mesmo, para amolecer os pães picados em uma tigela. O leite tem que estar fervendo, que é para o pãozinho poder ficar bem molinho, bem molhadinho. Feito isso, só misturar a massa de pão e a carne, até homogeneizar. E, finalmente, distribua em 2 camadas. No meio vai o recheio. Ah, e não esqueça do toque final, queijo ralado para gratinar. Leve ao forno pré-aquecido por 30 a 40 minutos, temperatura média. Veja isso, ó, depois fica douradinho, pronto para a degustação tão esperada. Gente, uma delícia. Dá nem pra gente saber que tem pão dormido aqui, porque o pessoal olha, fica, deve ter coisa velha, mas não tem gosto, é uma massa mesmo. Agora, Lu, quem não quiser rechear, botar queijo ralado por cima, dá pra fazer outras coisas também, né? Dá sim. Na hora que você vai preparar a massa, você pode colocar queijo, pedacinhos de queijo, pode colocar milho verde, palmito, azeitona, na própria massa. E aí coloca tudo pra assar e não precisa rechear, também fica uma delícia e é super fácil de fazer. Quando era criança, minha mãe também fazia carne moída com pão dormido. É hambúrguer também, que as crianças gostam, até fritar um pouquinho, com um pouco óleo. Isso também dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer. Você faz eles redondinho, dá uma amassadinha e coloca os pedacinhos assim na travessa com um tomate em cima. Também fica bem gostoso. Pois é, Luciana, eu não estava aqui ontem à tarde para experimentar. Quem comeu disse que estava muito bom. O jeito vai ser eu fazer em casa mesmo, né? Lembrando que a receita vai estar no nosso site daqui a pouquinho. Anote aí, www.redetribuna.com.br/televisão. E que tal mostrar as suas habilidades na cozinha? Se você tem uma receitinha prática e econômica, fale com a nossa produção. 3331 9050. 3331 9050. Ou escreva no nosso site. Você ainda ganha um avental exclusivo. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana.